Os líderes do povo têm criado leis e decretos que oprimem a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres e necessitados, privando do direito da justiça, extorquindo e roubando dos mais fracos para enriquecimento próprio. E isso não tem acontecido somente no Brasil, mas no mundo todo. Mas ai daqueles que agem assim e ainda se apoiam como se estivessem fazendo um serviço a Deus. Destruição e castigo virá sobre todos os que agem assim, segundo as Escrituras. A mensagem de hoje é sobre isso, leis injustas. Você tem um minuto para Deus? Livro do profeta Isaías, no capítulo 10, a partir do primeiro versículo diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas e escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Essa é uma das passagens do profeta Isaías, quando ele declara o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles criavam preceitos, mandamentos, decretos que estavam oprimindo todos os povos, todas as pessoas mais fracas e necessitadas do seu povo. E é aqui onde ele diz: ai daquele que criam essas leis injustas. E ainda, o que era pior, naquele tempo, eles faziam isso em nome de Deus, dizendo que fazia parte dos mandamentos de Deus, que aquilo era a vontade do Senhor para que o seu povo vivesse fazendo todos aqueles preceitos, aqueles mandamentos. E segundo as Escrituras, eles dividiram até mesmo as leis de Deus em 613 preceitos e mandamentos para que o povo pudesse seguir. Mas isso fazia com que cada vez mais os oprimidos do povo, os órfãos, as viúvas, acabavam por ficarem mais necessitados, porque eles requeriam mais sacrifícios, mais ofertas, e com isso deixavam o povo empobrecido, deixavam o povo fraco, fragilizado diante de todas as circunstâncias. E o que nós temos aqui é a parte onde ele diz que virá castigo sobre todos aqueles que agem assim no meio do seu povo. Aqueles que em nome de Deus fazem e promovem mandamentos, que fazem preceitos dizendo que é para Deus e acabam oprimindo o mais necessitado ainda, acabam deixando os pobres em situação terrível. Então, isso era o que estava acontecendo naquele tempo, mas Deus estava usando o profeta Isaías para dizer que eles não ficariam impunes, que castigo e destruição viriam sobre todo aquele que age assim. E da mesma forma como a nação de Israel e os líderes do seu povo criavam leis injustas, oprimindo os órfãos e as viúvas, os mais fracos e necessitados, muitos no mundo todo estão fazendo a mesma coisa. Não somente na área política, mas principalmente também na área religiosa, onde aqueles que são os líderes do povo, da religião, criam, promulgam leis e decretos, mandamentos para oprimir as pessoas, dizendo estar fazendo a vontade de Deus, dizendo que aquilo é para a causa do Senhor, e quando na verdade é apenas para enriquecimento próprio, como diz a Escritura. Eles ficam cada vez mais ricos e os membros dessas religiões estão cada vez mais pobres. Mas ai daquele, assim como o profeta Isaías falou naquele tempo para toda a nação ouvir, ai daquele que cria mandamentos, que cria decretos e leis injustas, oprimindo os mais necessitados, tirando do fraco, do pobre, para enriquecimento próprio. Isso tem acontecido em muitas nações e principalmente aqui no Brasil também.
Isso tem acontecido na área política, mas também tem acontecido na área religiosa. E é muito pior para aquele que da área religiosa faz isso em nome de Deus, coisa que nunca foi. Coisas que Deus abomina e está fazendo. Então a minha oração hoje é para que as pessoas realmente possam ser despertadas, possam saber que Deus é a justiça do mais fraco, do oprimido. Deus age em benefício dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Ai daquele que, agindo de forma enganosa, cria mandamentos e preceitos para se enriquecer e deixa aqueles necessitados desprezados. Porque o Senhor virá para castigar todo aquele que age assim. Mas não está desamparado o órfão e a viúva, o necessitado será amparado pelo Senhor. A minha oração é que isso realmente venha acontecer para que as pessoas possam despertar. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.